boa tarde a todos. Sou Fábio, PY2LY. Vou tratar aqui um tema interessante, eu acho interessante, porque o radioamadorismo é muito tradição, tem muita tradição no sangue, e uma da tradição dele é a evolução. E o radioamadorismo, hoje, a tecnologia digital está muito presente na vida da gente em quase tudo. Não podia ficar diferente nem de fora do radioamadorismo. Tá? Então, vou abordar sobre o Digital Voice. E um pouquinho, breve comentário, tem a ver com o que o Sérgio falou, o Renner, sobre o FT8, né, como uma modalidade interessante. Cadê? Foi. Eu vou estar apresentando aqui um pouquinho, falando sobre evolução ou revolução do digital no radioamadorismo. Conhecer tecnologia de rádio e de redes em Digital Voice. Por que eu divido rádio e redes? São coisas distintas, né? O rádio ele tem uma operacional dele e as redes tem a função, topologia, como é que funciona. E aqui os aspectos sociais e aplicações que pode ser empregado com isso daqui. É um recurso interessante. Como eu coloquei, um ponto que eu sempre começo, que é muito importante, é não confundir modos digitais com internet. Existe um erro de algumas pessoas que chegam a discriminam a situação de uma forma totalmente equivocada. O que é o modo digital? O modo digital é um rádio como qualquer outro, só que em vez de trafegar a voz, ele trafega uns protocolos que são transformados em dados, e depois decodificados em voz de novo ou em dados. Né? Quando eu falo em modos digitais, a gente entra em conta com FT8, esses modos de HF, e Digital Voice é a nossa voz que ela é convertida em digital e depois retorna. Tá? Então, nisso nós temos aqui as modulações que já foram faladas, FT8, 2FSK, 4FSK. Tem possibilidade de integração com vários sistemas. Inclusive, até hoje, na época atual, a gente pode empregar também inteligência artificial junto, mas nada automático, né? Sistemas de controle, telemetria, uma série de possibilidades aqui. Quando eu falo revolução, por que isso acontece? Tá? O Digital Voice, ou modos digitais, o que permite que o FT8 vai conseguir, com pouca potência, um longo alcance. Os modos digitais eles permitem que você consiga transmitir com uma banda passante muito mais estreita, chegando a condições extremamente estreitas. E você tem uma concentração de densidade de potência efetiva muito mais eficaz, no caso. Digital Voice segue a mesma linha, tá? Mas não é tão estreito assim, mas ele segue o mesmo conceito. Okay? Com isso a gente consegue maiores distâncias, menos potência, permite sistemas autônomos. O que é sistema autônomo? Não é colocar FT8 fazendo autônomo. Tá? O próximo slide aqui eu vou mostrar melhor. Por exemplo, reflexão lunar. O William, PY2GN, ele é um grande adepto de reflexão lunar. Eu estive lá na estação dele fazendo contato, simplesmente eu não escutava absolutamente nada. O sinal chegava a menos 130 dBm, sinal baixíssimo, e eu não escutava nada. O ouvido a gente não escuta, mas o equipamento decodifica. Então, com isso, na reflexão lunar hoje em dia, você consegue fazer com menos potência. O William fala que você pegar uma direcional, um jogo com 150 watts, por exemplo, você já consegue fazer. Lógico que do outro lado a pessoa também tem que estar com uma estação mais poderosa para fechar o circuito, porque esse sinal contato direto, né? HF aqui, com baixa propagação, FT8 e outros, né? E tem os balões meteorológicos, que é interessantíssimo, com o Digital Voice, que o pessoal solta o balão, ele colhe toda a informação. O pessoal coloca em APRS várias informações depois que o radioamador recolhe de volta, e ele faz toda essa modificação dentro dos balões. E quando eu falo remoto, eu falo aqui do WSPR, né, que é o Weak Signal Propagation Report, acho que grande parte aqui que conhece, ou todo mundo, que é um sistema de beacon remoto que ele é integrado mundialmente. Eu coloco uma estação aqui com 2 watts, eu deixo ele ligado, e tem um mapa mundial que você vê onde é que está tendo propagação com esses sinais. O objetivo dele é esse, não é fechar contato nem marcar ponto. Tá? E os diversos protocolos Digital Voice, que é onde a gente vai passar para eles agora. Okay? Quando eu falo aqui, vou começar com a parte de rádio. O que é o Digital Voice? Digital Voice, quando eu entro falando no equipamento, que tem para HF também, ele vai converter o meu áudio em pulsos, depois ele vai transformar em sinais digitais, em tons, na verdade,
e esses tons são modulados, que é o que vai ser transmitido. Qual vai ser o meio de transmissão disso? Pode ser SSB em HF, FM, tem vários meios de transmissão do sinal digital. Tá? As vantagens, algumas vantagens que tem de um sinal digital de áudio, por exemplo, num rádio em VHF ou HF, é que eu consigo trafegar junto localização, consigo trafegar junto vários dados, consigo jogar dados de informações digitais mesmo, que seja de alguma telemetria, alguma coisa. E localização que eu falei, né, pode GPS. Os principais modos de voz digital, a maioria já conhece, o D-Star. Ele começou em 1990, junto com o celular praticamente. É uma coisa, tecnologia bem antiga. Em 2005 veio do Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações. Ele gerou o DMR, que é um protocolo que a gente usa muito aqui no Brasil, no mundo todo. Em 2013, a IESO desenvolveu seu próprio protocolo. Só um parênteses aqui de particularidades de cada modo. O D-Star ele é desenvolvido pela Icon e ele é limitado ao equipamento da Icon. Tem 2 ou 3 rádios da Kenwood que fazem também. Então, você fica meio preso a um fabricante. O DMR ele é um protocolo aberto e tem vários fabricantes. Começou para um objeto comercial, logo os radioamadores descobriram o potencial e criaram suas próprias redes para funcionar. E o IAESO, assim como a Econ, ele desenvolveu uma tecnologia própria dele, limitada só a rádios IAESO também. Tecnologia, todas essas são muito boas. Aqui uma figura aqui interessante, porque voz digital. Você pega um repetidor analógico, ele tem qualidade boa no começo e vai degradando. O digital, assim como o próprio FT8, que você ou recebe ou não recebe o sinal, mesmo que o sinal fraco, ele mantém um padrão muito bom, uma longa distância, para depois começar a degradar. E a degradar dele é a perda de pacotes, até uma hora que você não entende mais o que está falando. Dentro do digital, eu vou abordar aqui na frente, mas tem a divisão por frequência, que seriam, vamos dizer, vários repetidores digitais, cada um na sua frequência. E tem o TDMA também, usado no radioamadorismo, que é o Time Division Multiplex, que você divide um canal em tempos de portadora, e eu consigo com 2 rádios, 2 grupos, falar na mesma repetidora como se fossem 2 repetidores. É bem interessante. Aqui eu coloco uma imagem que vai deixar bem claro. Aqui é um transmissor FM normal. Tá? Eu tenho o áudio amplificado, ele vem aqui no modulador FM e transmite. Esse é o FM que a gente conhece. Aqui é ele em digital voice, qualquer modo. Ele vem, eu corto aqui, aí ele vem para o circuito que converte analógico e digital. Tem o codificador de voz, aqui eu coloco várias informações juntos, formato a modulação, faço os pulsos de transmissão, que eu vou botar para frente, e eu transmito aqui em pulsos, que é o FSK. Tá? Frequência Shift Key. O receptor segue o mesmo princípio, é um receptor FM, onde chega aquele sinal modulado em, entre aspas, digital. Ele é demodulado, eu vou ter aqui os tons, que no slide seguinte vai aparecer, e ele faz toda a decodificação para a voz, ele recupera a nossa voz da forma que ela veio. Aqui a modulação do D-Star é o sistema primário, que começou em 90, em 2 FSK. Ele tem 2 tons, na verdade é um tom, né, eu mudo a fase dele, e eu tenho bit 1 e 0. Não vou entrar em detalhe aqui. O 4FSK, que são todas as tecnologias atuais, ele tem 2 tons, 500 e pouco e 1000 e pouco. E também tem as fases deles, então todos os bits que são duplos. Então lá eu tenho binário, 2 bits, 0 e 1, e aqui eu tenho 4 bits. Eu consigo trafegar mais informação no mesmo tempo. Aqui eu vou adiantar só em redes disponíveis, por exemplo, no analógico, tem o Ecolink, RLP, All-Star. O que é isso? É uma rede que o sinal chega com ruído e depois ele é convertido em digital para entrar na internet, né? Então, a rede é realmente analógica. Já no digital, tem uma particularidade interessante, por exemplo, D-Star. O ref de refletor é originário da Icon. XLX e DCS já foram desenvolvidos por radioamadores, assim como eles desenvolveram a tecnologia de rede para DMR. No DMR tem várias aqui, Brandmaster, DMR Mark, TGIF, DMR+, FreeDV, HB-Link, enfim. Tem várias formas de rede.
cada uma com a sua funcionalidade. E no IAESO também tem o AIREX, que é prioritário, originário da IAESO, e tem YSF, FCS, que são redes também criadas por radioamadores para radioamadores. Particularidades distintas aí. Funcionalidades também. Nos slides para frente eu vou ser mais claro, mas você consegue fazer contato direto radioamador-radioamador, você consegue fazer via rede. Você não precisa da rede, dependendo da situação, você consegue fazer rádio a rádio. Tá? Tem posição de GPS, tem o tal da PRS, tem várias funcionalidades aqui. Inclusive o DMR tem duas funcionalidades comerciais interessantes aqui. Já tem bastante atuação prática, principalmente em São Paulo e no Paraná também. A turma do Paraná é muito atuante lá da rede de emergência deles, né? A RER, são muito atuantes. E lá eles usam todos os modos, eles usam SET-TV, eles usam HF, usam tudo que é possível de comunicação, eles estão usando o WinLink. E o DMR é um acessório a mais, um complemento muito bacana, né? E a gente consegue, pelas redes, criar um cluster de repetidores exclusivo que não sai para fora. Então, se acontece um problema grave de uma barragem, alguma coisa, e quer ficar limitado, um repetidor em Brasília, um repetidor lá não sei aonde, eu consigo estar integrando esses daí e não sai para a rede, então não tem público, o público é local, né? Um slide aqui, bacana esse aqui. Esse aqui foi um caso até real, não esse aqui, né, mas eu simulei. Nós fizemos um simulado lá em São José dos Campos, lá, Campos do Jordão. Não pegava nada, não pegava celular, levou HF, zero de propagação, não funcionava nada. Ou seja, de lá, nem digital voice eu consigo, porque muita gente fala, poxa, caiu a internet, como é que fica num acidente de uma cidade? Caiu toda a intensidade, acabou a comunicação, não serve para nada. Não é bem assim. Por isso que é importante as repetidoras, né? De lá, eles acionaram o repetidor de Paraibuna, dava aqui mais de 100 km, porque lá é alto, conseguiu. Paraibuna estava conectado na rede, e Paraibuna direto falou com o Centro de Gerenciamento de Emergência lá em São Paulo. E foi uma comunicação que selou essa união da RER, né, inclusive. E outros casos já reais também que foi utilizado. Okay? Bom, aqui no Brasil tem os grupos específicos. Outra coisa, se tem um grupo já usando o Talk Group para emergência, que a gente criou o nacional, pode usar qualquer outro, como qualquer outra frequência, né? Prioridade é emergência. Tá tendo a legislação. Bom, aqui é o grupo 8 que eu comentei, que ele faz a integração de repetidores, né? Ele gera um cluster exclusivo de repetidores e fica por aí. Questão de TG local, Talk Group do repetidor. Aqui, Salvador tem um repetidor DMR, né? E ele tem um grupo dele. Todo repetidor ele recebe um indicador dele mesmo. E cabe ao CISOP, a LABRE mesmo daqui da Bahia, destinar para o que ela quiser esse grupo. Se ela quiser pegar esse grupo, usar para uma instituição educacional, falar que é. Eu tenho repetidor em Indaiatuba, o repetidor meu, eu tenho o grupo dele, e quem entra lá sabe que eu estou em Indaiatuba. Até um fato interessante que eu vou comentar mais para frente. Aplicativos, né? Por ser digital, ele está em constante desenvolvimento. Tem várias plataformas específicas, tem os painéis de controle, monitoramento das repetidoras ou dos hotspots. Tem um sisteminha aqui da MRBot, que a gente criou, que tem o Follow Me. Vocês conhecem isso aí, não? Você tem o Follow Me. Então, eu posso colocar o indicativo da pessoa lá. Quando a pessoa entra, vem um pop-up para mim, que eu sei que ele entrou, e eu vejo onde ele entrou e vou lá e chamo ele, se eu quiser. Então, é bacana. Tem um monte de controles no Follow Me, estatísticas, aplicações. Eu quero saber todo mundo que entrou num grupo X de tal hora a tal hora. Eu coloco lá, vem a lista. Então, se tiver um evento, por exemplo, a gente criou para eventos também aqui um sistema de emissão automática de cartão QSL, que a pessoa entrou, participou, a própria rede já identifica. É tipo uma inteligência artificial, já emite o cartão QSL, eu não preciso ter um operador fazendo o cartão QSL, já vai de forma automática. Tem o TTS, que foi uma preocupação, porque foi interessante, uma vez estava um QSO num Talk Group, 3 deficientes visuais, conversando um com o outro, né? E o pessoal entra também, ele não sabe quem está entrando, ele não está vendo, né? Porque ele não consegue nem chegar ao painel,
para ver da rede, nem nada, nem do repetidor. Aí o colega nosso, o Renato, Y2UTU, ele criou o TTS, Time to Speech. A pessoa deficiente visual coloca, e qualquer um que apertar o PTT lá naquele tal grupo que ele coloca, vai anunciar por voz o indicativo e o nome da pessoa. Tudo eletrônico. Muito bacana isso, porque não tinha essa preocupação, né, uma dificuldade para eles, né? E eles usam. Inclusive tem um que ele é deficiente visual, ele coordena rodadas com isso. E é interessante porque às vezes a pessoa cutuca para poder entrar no grupo, né? A gente tem que apertar o PTT primeiro para habilitar essa conexão. A pessoa cutuca e ele já fala que tal pessoa entrou. Às vezes o cara nem quer falar, né? E contatos, comandos via Alexa também foram criados. Tem muita DMR log, contato também que gera o log automático para fechar, né? Como ele é digital, ele consegue fechar um log automático, tá? Mas ele vai olhar as duas pessoas que falaram ao mesmo tempo para confirmar o log e fechar o log. Então ele faz sozinho, tá? Encontros. Foi interessante isso. A gente tem um encontro semanal na rede e sobre tecnologia, sobre assuntos gerais, sabe? Muito bacana. Já está indo para a edição 280 já. E sempre traz coisas diferentes lá. E não é uma rodada. Ele tem um propósito, por exemplo, que a gente faz o chamado, vai ter pessoas de fora, de outros países, tudo, para poder monitorar a rede, ver como é que ela está funcionando e, ao mesmo tempo, divulgar a informação. E aí teve uma ideia de fazer uma rodada, tipo HF, né? E hoje tem várias rodadas. Tem Bodega do Nordeste, Rancho da Amizade, rodada da Baden Powell, tinha dos escoteiros, rodada do Ceará, Sul Capixaba, Rádio Escotismo, o QTC da Labre. Aqui, ó. Está começando as rodadas novas, então é uma integração muito bacana e são em grupos diferenciados. Aqui eu vou mostrar duas coisas, mas eu queria mostrar primeiro. Clica no roxinho lá. Vai dar um pouco de visão de rede e tempo real, tá? Tira esse. Clica no 91. No primeiro aqui. Isso. O pessoal está falando, tá? Weather here, temperatures near 30 degrees Celsius during the day. But, clica aqui, ó. Interessante. Clica no segundo aqui, ó. Pode clicar nesse aqui, ó. Clica aqui, ó. Clica nesse aqui, ó. Não sobe, só clica. Não tá. Clica com o mouse. Volta lá. Sobe de novo. Ó, clica com o mouse nesse segundo aqui, 220, ó. Mudou lá, clica. Agora já foi, mudou. Clica no 235, começou alguém a falar aqui, vai. Isso aqui são tudo grupos, né? Os grupos de 2 números. Tá mudando de lugar. Clica aqui, ó. Esse Talk Group aqui acho que é da Inglaterra, não sei. Vou pegar um bem diferente aqui. Isso aqui da Alemanha, ó, clica aqui. Putz. Clica nesse aqui, pode ser, qualquer um. Teve fevereiro, teve março. Ué. Isso aqui é um. Vou cobrar. Então, assim, esses números, os 3 primeiros é a fleet do país. Teve que receita lá nesses meses? Pode tirar ele. Pode tirar. Mas os primeiros números, você vê que são os talk groups, né? Pode tirar. Pode voltar na apresentação. Bom, o que eu quis mostrar aqui? São os grupos. Esse aqui é um dos recursos que tem da rede para escutar. Qualquer um escutar. Você entra lá, tem os grupos, cada grupo tem um número. 91 é mundial, 93 é Estados Unidos, tal.
Aí entra para 3 números. 3 números são números que representam os países. 4 números, eles representam região, por exemplo, aqui no Brasil tem região Nordeste, Sul, Sudeste, tal. 5 números vão representar os estados. 6 números representam os repetidores. 7 números representam as pessoas. Mas no Brasil todos começam com 724. Em Portugal todos começam com 268. E assim vai. Tá? Clica na imagem aqui para mim. Essa imagem é antiga, né? Se olhar lá tem 4.000 e poucos repetidores, tal. Isso que está funcionando no NER, né? Só nessa rede, né? Agora ela está com 6.632 repetidores ativos, 18.000 hotspots, que são... Como é que eles vendem? Como é que eles faturam? É doação. Não tem assim fica aberto para doação, os países fazem doação, colaboram, entendeu? Não tem Isso aqui começou com a Rússia, com a Alemanha, com acho que Itália, França, e eles criaram essa rede. Essa rede foi uma das últimas, penúltimas, depois vieram outras menores, né? Mas ela usou uma topologia que foi um negócio assim mágico, porque eles fizeram uma topologia de integração de servidores, que não importa o servidor que você entra, está tudo junto lá, se você fala normal, não importa o grupo que você fala, está tudo integrado no mundo inteiro. Então, qualquer país que eu vou que tem repetidor, quero falar com o Brasil, eu coloco o 724 lá no rádio, digito 724, pum! Na hora eu conecto com o Brasil, começo a falar com o Brasil. E o que está em vermelho ali é o quê? O vermelho é onde está tendo operação, né? Por exemplo, no momento agora não tem ninguém falando no Brasil, tem alguém falando aqui acho que é Colômbia, não sei, Argentina, aqui América do Norte, aqui na Europa, né? China, é onde o pessoal vai operando, né? Depende do horário, tem mais tráfego. Fim de semana o Brasil fica bem quietão. Tá? Aqui tem 46 servidores, um está no Brasil, mas eu não dependo de estar. Se eu estiver fora, eu não preciso entrar no Brasil, eu posso entrar lá do Japão, porque senão vou ter uma demora aí de rede, né? Algum problema. E chamado aqui não tenho. Mas é bem interessante você olhar os números aqui. Né? Isso aqui é um número real. Não é que existem 6.000 e poucos repetidores. Né? No Brasil, por exemplo, tem quase 90. No ar mesmo deve estar 50, 60. Tá? Mas são os que estão no ar no momento. Eu mesmo tenho 2 repetidores, 2 estão fora do ar por problema de internet. Eles estão funcionando local, DMR normal, só não está conectado na rede. Então, eu consigo, aqui em atividade recente, por exemplo, eu coloco o número 724, ele vai mostrar tudo que está tendo de tráfego de um país, né? É muito bacana, tá? Então é isso, acho que, não sei o tempo que deu, avancei até um pouco. Opa. Como é que sai? Pode sair daí, voltar lá por favor. Aqui. Isso aqui a gente fala a importância de espaço de câmbio, eu estava conversando até aqui com o Paulo. E às vezes o pessoal entra no digital e não dá espaço de câmbio, né? O que acontece? A latência das conexões de internet são distintas, né? Isso quando está em rede. Então muitas vezes a pessoa parou de falar lá e na rede ele está. Às vezes eu me escuto, né? E o outro vai falar local, ele está tempo real praticamente. Então, e quem está ouvindo? Chega a dar às vezes. Então a gente pede para dar 5 segundos mais ou menos de intervalo de câmbio, para poder ter oportunidade da pessoa estar falando, né? Não chega a ter isso. Se eu estou na repetidora é 0, a latência é 0, né? Se eu estou usando, varia um pouco. Então tem essa questão da latência, né? A gente coloca isso como uma orientação. Sumiu? Cadê? Volta. E isso aqui é importante para quem está começando a entender, né? Por exemplo, aqui os 2 aqui na mesma repetidora praticamente não tem latência nenhuma, né? Esse aqui já está via rede, vai ter uma latência. Esse aqui ele pode ter uma latência já que pode dar um problema. Então, aí, em respeito do mais crítico, a gente mantém uma condição. Tá? É isso aqui, terminando. Eu vou estar à disposição, eu trouxe o computador, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entender alguma coisa diferente disso, mas a parte de tecnologia a gente tem que se atualizar sempre, né? E eu achei sensacional isso daqui. Eu adoro repetidoras, eu adoro radioamadorismo, tecnologia, satélite, mas eu mexo com repetidor desde os anos 80. Isso, para mim, foi um fato interessante, só Marconi, só um minutinho. Eu gosto muito de andar de moto.
viajar de moto, tal. Botei o headset, botei o HT, repetidor na cidade e estava andando de moto. De repente me chama o Colin 5GG lá dos Estados Unidos, andando de Harley Davidson no Texas. Me chamou no grupo de Indaiatuba. Falei, pô, e a Colin, onde você está? Pô, tô andando de moto aqui. Falei, cara, também tô andando de moto, né? Pô, vamos marcar o recorde de intercomunicador, né, de moto. Vamos registrar, né? E foi muito legal. Nossa, a gente, depois aí outros entraram na moda também, o do Paraná, lá o Martins colocou na moto dele também para entrar conversando, né? E foi muito bacana. E como a rede tem sistema de protocolo de ruído, tem uns filtros, né? Tinha um filtro aqui no começo, eles tiraram, não sei porquê, mas parecia um DSP que eu falei, pô, preciso botar isso no meu HF, né? Vou vontade de botar o barulho, o microfone aqui e escutar do outro lado via DMR para limpar, né, o áudio. E não pegava o barulho da moto, não pega vento, não pega nada. E a gente conversando sossegado, assim, de boa, né? Foi muito legal, foi muito bacana. Ele tirou foto, eu tirei foto também, fizemos um material aí, uma apresentaçãozinha, né? E tem essas coisas, parte do radioescotismo, né? Eu tenho muita amizade com o Colin, poxa. E eu falei com ele, ó, Colin, você vai fazer o J? Vou estar no grupo tal. Poxa, então vamos combinar tal TG, eu fico lá que a P, você fica também, quem chamar outro fala, né? Ele colocou a garotada para falar lá dos Estados Unidos, lá na praça, e eu coloquei lá também, eles lá em inglês, foi muito interessante, né? Então essa parte de desenvolvimento, assim, para a juventude também, é bacana, porque não foge muito do que tem hoje. Lógico que tem as nuances, vamos dizer, como toda tecnologia, que eu não sou muito fã, né? Tipo, tem uma possibilidade, de repente, de usar uma aplicação para falar, eu acho meio sem graça, né? Igual você botar o FT8 automático, por exemplo, sabe? Não tem, né? E essas coisas aí cabe a cada um saber usar ou deixar de usar, tá? Bom, é isso daí, acho que deu para entender a parte de rede de emergência também. E, bom, finalizo aqui a apresentação. Agradeço aí a participação de quem ficou.